Dando continuidade à explicação sobre hubs, a gente entra num ponto aqui crucial para esse tema, que está relacionado com o aumento da complexidade das nossas análises. O que a gente fez até agora nos vídeos anteriores foi, a partir de uma visualização de uma rede, a gente poder pintar os nós, desenhar os nós com cores diferentes, realçando aqueles vértices ou nós que tenham um maior valor para uma determinada métrica de centralidade em uma rede. É um procedimento que funciona, obviamente, que é super interessante, principalmente nos aspectos visuais. O desafio que emerge é quando a nossa rede fica grande, quando a gente tem um problema de uma rede bastante complexa, com dezenas, centenas de vértices, ou arestas, né? Então isso começa a ficar mais complicado, é uma técnica que começa a ficar mais difícil identificar os gargalos e algumas características. Então, em geral, quando a gente tem esse tipo de rede, a gente parte para um outro tipo de análise, que são análises que exploram aspectos mais estatísticos dessas métricas, e é o que a gente vai ver aqui em mais detalhes nesse tópico. Uma forma bastante interessante da gente tentar identificar propriedades de centralidade em uma rede um pouco mais complexa é através da PDF, da métrica que a gente está querendo identificar. O PDF é a sigla do inglês, né, que remete a Probability Density Function, ou função de densidade de probabilidade, bastante utilizada na estatística. Inicialmente, para fins didáticos, a nossa rede ela é uma rede simples, para ficar mais fácil de explicar isso, e depois a gente vai com um caso mais complexo. Então, essa é a mesma rede que a gente tem usado nos outros vídeos. Então, aqui dá para ver que os vértices eles foram desenhados e foram pintados aqui, nesse exemplo, de acordo com o grau, né? O que é o número de vizinhos que um nó tem. Então, nessa escala aqui, o azul escuro é o grau 1, e aqui, entendendo ao vinho, a cor mais próxima do vermelho, são vértices com grau 7. Então, vamos inicialmente se concentrar aqui no histograma, que é esse gráfico aqui em azul. Então a gente observa o seguinte: no eixo X a gente tem um grau, e no eixo Y a gente tem a quantidade de ocorrências daquele grau. Então vamos focar inicialmente nessa análise. Então dá para ver aqui que esses nós em azul mais escuros, que são esses três, e esses dois aqui, e mais esses dois, eles são nós na rede que eles têm um grau 1, porque eles só tem um vizinho. Então, se a gente for contar 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Então, a gente tem 7 nós que tem aqui, digamos, um grau 1. Essa barrinha, ela quer dizer isso. Essa segunda barrinha, ela acaba remetendo aos vértices que têm o grau 2. Aqui, pela escala de cor, é um azul menos escuro, que seria esses aqui. Esses dois e esse outro vértice. Então, aqui totalizando 3. Então, é por isso que essa barrinha ela tem o valor 3. Essa terceira barrinha, ela remete aos vértices que têm o grau 3, ou seja, eu tenho 3 vizinhos. Pela escala de cor, é um azul mais claro, que aqui pelo gráfico, a rede, a gente vê que são esses aqui, ó. Então, totalizando novamente 3 vértices. Então, é por isso que essa barrinha tem o valor 3. Com o grau 4, pela escala aqui de cor, os nós em verde, clarinho, seriam esses dois. Então, tem 2 vértices, é por isso que aqui tem o valor 2. O grau 5, pelas cores aqui em amarelo, seriam esses 3 vértices destacados, por isso tem que ter o valor 3. Com o grau 6, é um vermelho, que é esse aqui, né? Só tem um. Com grau 7, novamente, só tem um, que é esse nó aqui, que é uma cor, um tom mais de vinho.
Então, isso aqui é nosso histograma. Então, como é que a gente passa do histograma para PDF? Que é essa curva aqui em vermelho. Isso aqui é bem simples. Esse PDF, na verdade, ele, conforme essa implementação que a gente usou, ela é chamado também de KDE. Nesse caso, tem outros métodos, mas o método que a gente usou foi o KDE, que é o Kernel Density Estimation. A gente, nesse caso, está usando o Seaborn, é uma biblioteca muito rica aí em Python, que já implementa vários métodos estatísticos que vai nos auxiliar. A gente não precisa fazer o KDE do zero, né? Ele já está feito com uma linha de código, juntamente com o Matplotlib, é claro. Então, o KDE ele vai estimar a probabilidade, então a gente está usando aqui também o eixo Y no mesmo gráfico, né? Os dois eixos Y, tanto do lado esquerdo quanto do direito. No caso aqui da curva em vermelha, o eixo Y que a gente vai ver vai ser esse de cá, que é justamente a probabilidade. Então, como é que a gente interpreta esse gráfico? É mais ou menos assim. Os nós, os vértices do nosso grafo, que tem grau 1, ou seja, que tem apenas um vizinho, aproximadamente isso é 20%, né? Aqui, claro, não é 20%, né? Mas vamos arredondar. Aproximadamente 20% dos vértices da rede tem apenas um vizinho, né? Apenas uma conexão. Esse outro caso aqui, ó, com o grau 2, ou seja, dois vizinhos, a probabilidade é aproximadamente, aqui forçando a amizade, quase 1%. Desculpe, quase 10%. Vamos falar que é 8%, né? É mais correto. Então, aproximadamente 8% dos vértices dessa rede aqui tem dois vizinhos. E por aí vai, né? Então, vocês podem até perguntar, por que eu não tenho um grau negativo, né? Aqui aparece um negativo. Isso é verdade, né? Isso é uma desvantagem de usar esse método KDE. Ele acaba provocando essas incoerências aqui. Mas a ideia é tentar ver o shape da curva e compreender melhor como é que está distribuído essas métricas de estudo. A gente também pode calcular esses valores, também não é nada absurdo. Na verdade, como é que a gente chegaria nessas probabilidades? É só somar esse valor aqui, por exemplo, nesse caso aqui é 7. A gente teria que dividir 7 pela a quantidade de vértices, o conjunto, né? Que seria, se a gente somar aqui toda, vai ser 20. 20 nós, e além disso a gente teria que multiplicar pelo tamanho aqui dessas barrinhas. Aí a gente consegue capturar, né, identificar o tamanho dessas barrinhas no próprio Seaborn, daria um valor aqui, e 7 dividido por tudo isso seria justamente essa probabilidade. Inclusive tem um notebook que a gente disponibiliza para vocês, onde é possível deduzir esses números para ficar mais transparente. Então, basicamente, isso é PDF, né? Então, outra coisa que a gente observa é o seguinte: uma grande quantidade de vértices, aqui dá para ver, né, esse pico, no caso, 7 vértices da nossa rede, tem um degree pequeno, ou seja, a maioria dos vértices da rede tem poucas conexões. Por outro lado, o contrário, o complemento, uma pequena quantidade de vértices da rede, aqui, ó, nesse caso, 1 mais 1, 2, né? Ou seja, apenas dois vértices da rede tem uma quantidade muito grande de conexões. Isso é um comportamento muito clássico em análise de redes, em redes sociais, por exemplo, que é justamente o que remete ao título dessa aula, hubs. Em geral, uma rede ela tem poucos nós que têm muitas conexões. E esses nós são chamados de hubs. Isso é bem característico. Outra forma de a gente calcular essa ideia de hubs é usando outra função que vem da estatística, né, que é o CDF, que é o Cumulative Density Function, né? Diferentemente do PDF, que dá a probabilidade num ponto, o CDF é uma probabilidade acumulativa. Por exemplo, aqui, dá para ver que a primeira barra é grau 1, grau 2, grau 3. Aqui com grau 3,
aproximadamente, né? Seria esse ponto. Claro, lembrando que aqui o KDE, né? Que é essa curva aqui em vermelho, KDE, Kernel Density Estimation, isso aqui é uma estimativa, seria 40%. Ou seja, 40, o CDF diz o seguinte, 40% que seria na verdade a integral dessa área aqui, né? 40%, desculpe, 40% não, eu tô olhando aqui agora, eu tô olhando errado, né? Não é esse 4 aqui é o histograma, a gente tem que olhar agora para cá, 60%. 60% da, dos vértices da nossa rede tem, é, nesse caso aqui, um grau 3 ou menos, né? Que é justamente essa área aqui. Ou seja, 60% dos vértices tem 3 amigos ou menos, 3 conexões é, ou menos do que isso. E já é bastante coisa, né? Já é 60% dos vértices. Se a gente considerar aqui o grau 5, ou seja, a gente aqui já praticamente passa de 80%. Ou seja, 80% dos vértices da rede tem 5 conexões ou menos. Então, observe que o impacto aqui na porcentagem total dos vértices que tem uma maior quantidade de conexões é bem pouco, né? O que acaba indo de encontro à ideia de hubs. Hubs são vértices específicos na rede, numa quantidade bem pequena, que, que apresentam aí uma grande quantidade de conexões. Então, o CDF é uma outra forma da gente visualizar o comportamento dessas métricas, que aqui, por questões didáticas, eu estou mostrando apenas o degree. Nem é o degree centrality, aqui é o degree mesmo. Bom, um desafio que existe é o seguinte, a gente pode pegar essas métricas, não tem nenhum problema disso, mas como é que a gente compara essas métricas para redes com escalas diferentes, por exemplo? Redes que tenham uma quantidade de vértices e de arestas em escalas bem diferentes. Isso realmente é um desafio. Aqui nesse exemplo, vamos continuar com a nossa rede didática, que a gente já tem apresentado. Porém, a gente vai trazer uma outra rede, que é uma rede que foi disponibilizada nesse trabalho, já é um trabalho bem antigo, tem mais de 10 anos, mas é uma rede bem interessante, porque os autores eles fizeram um estudo em um festival, em um evento, eles disponibilizaram alguns hardwares, basicamente hardwares que tinham capacidade de conexão com RFID, né, que é radiofrequência. Então, e o alcance dessa tecnologia de comunicação é bem pequena, de até 2 metros. Então, se nesse evento, né, nesse festival, se duas pessoas ficarem próximas uma das outras, o próprio equipamento ele consegue fazer essa identificação e guarda essa informação. Esse tipo de teste é interessante porque ele acaba tendo uma influência muito importante nos dias atuais, né? No caso da pandemia por Covid-19, soluções que você já deve ter ouvido falar, questões de contato tracing, né? Que ela avalia se pessoas tiveram interações e se a pessoa estava contaminada com o SARS-CoV. Então, isso aqui ele pode ser usado para modelar fluxos de infecções de doenças. É bem interessante. Vocês podem baixar o paper que está no Archive, está acessível para qualquer pessoa de forma gratuita. Pois bem, então, aqui de propósito eu trouxe essas duas redes. Nossa rede pequenininha, eu estou chamando isso aqui de Small Network, só tem 20 vértices, né? E 29 arestas, realmente muito simples, muito didático. E a rede que a gente está trazendo do paper, dos autores ali de 2011, que já é uma rede um pouco maior, né? Tem 410 vértices ou nós e 2.000, quase 3.000 arestas, conexões.
Observe o seguinte, as cores aqui são o mesmo degradê. O que muda, obviamente, aqui é a quantidade, né? Porque aqui essa métrica é o grau, quantos vizinhos um nó tem. Aqui nessa nossa rede pequena varia de 1 a 7. E nessa outra rede, que eu estou chamando de Social Partners, que foi o nome que os autores deram, então eu estou mantendo aqui o nome original. Também varia de 1, porém vai até 50, né? Um- o grau máximo aqui é 50. Dá até para ver que é uma tonalidade vermelha, né? Tem um nó aqui, ó. Aqui também. E aqui aparentemente também tem um nó com alto grau. Então, inicialmente vamos concentrar nesse lado aqui do gráfico. Então, em azul está a nossa rede pequena e em vermelho está a rede do paper, que é uma rede maior. Como o grau, né, obviamente a nossa rede pequena tem menos conexões, menos vértices, o grau é bem menor, mas e rapidamente chega, isso aqui é a CDF, é a Cumulative Density Function da propriedade do grau. Como nossa rede é pequenininha, então rapidamente chega a 1, a 100%. Enquanto que na rede maior, isso aqui demora um pouco mais. Porém, isso acaba mascarando, né, algumas propriedades. A gente não consegue enxergar com muita precisão essas métricas. Então, quando geralmente isso acontece, quando você quer comparar variáveis, a mesma variável, em cenários diferentes, onde existe uma escala diferente, o que a gente faz como uma boa prática é passar essa variável para uma escala logarítmica. E com isso a gente consegue entender melhor os comportamentos das curvas. Inclusive dá para ver aqui visualmente ficou mais nítido, né, essa separação. E geralmente o que a gente faz é avaliar em ordens de grandeza. De um ponto a outro na curva, a gente diz que mudou uma ordem de grandeza, mudou duas ordens de grandeza, com isso fica mais intuitivo as análises. O que a gente observa aqui é o seguinte, dá para ver que em ambos os gráficos, né, que nesse caso aqui especificamente, aqui com o grau 30, eu já praticamente alcancei quase 100% dos dispositivos, dos vértices, né, da nossa rede. Então, realmente, aquela ideia de hubs também se aplica aqui. Ou seja, uma quantidade muito pequena, né? Aqui eu acho que já passava de 90%, 95% ou até mais, 97%. Ou seja, 97% dos vértices dessa rede aqui, ela tem 30 vizinhos ou menos. Então, os nós que têm uma maior quantidade de vizinhos, que eu destaquei aqui, esses três nós é um número muito pequeno comparado com o conjunto, né? 410. Ou seja, esses três nós, eles funcionam como hubs. E isso é uma forma da gente entender como uma rede qualquer, né? Como esses hubs eles estão representados no gráfico. Então, tem a forma visual, ou a gente também pode confirmar isso através de gráficos como a CDF ou até mesmo a PDF. Então é isso. Nos próximos vídeos a gente vai continuar com essa discussão, porém trazendo à luz outras comparações que vai nos ajudar a entender um pouco mais como os hubs funcionam. Então até lá.